Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? Você está aqui no nosso canal, Professor José Márcio, Estudos Bíblicos e Reviews, e você está para mais um vídeo. Nesta feita, estaremos tratando sobre o que é o liberalismo teológico. E é importante dizer para você uma coisa, fique até o final desse vídeo, tá bom? E se você já gostou do tema, curta esse vídeo para que assim você possa me ajudar. Então, o liberalismo teológico, antes de nós explicarmos o que é, nós precisamos dar uma passada pela história da igreja. Cristo morre ali pelo ano 30, a igreja é fundada, e na morte do último apóstolo, inicia um período na história da igreja que chamamos de patrologia, patrística, né? Patrologia é o estudo desse período. Esse período, podemos dizer que ele encerra ali pelo ano 500, mais ou menos, com a queda de Roma, em 467, e após isso inicia o período da escolástica, tendo como principal expoente o teólogo barra filósofo Tomás de Aquino. A escolástica é um período de tempo em que os teólogos eles passam a conciliar teologia e filosofia, para que assim pudesse dar o resultado do dogma, tá certo? Anteriormente, na patrística, o principal teólogo desse período foi o teólogo Santo Tomás de Aquino. Encerrando então o período da escolástica, inicia um período que chamamos de protestante, né? Reforma protestante, que para a divisão da historiografia, da história, nós chamamos também de período da modernidade. Esse período da modernidade ele inicia com o racionalismo, principalmente o racionalismo alemão. Veja, por que Martim Lutero e outros reformadores e pré-reformadores passaram a questionar? Porque já iniciou esse período do racionalismo. Anteriormente, a igreja, o clero, ele detinha de todo o poder e a autoridade do Papa era infalível e inquestionável. A igreja era inquestionável. Mas com essa chegada do racionalismo, a igreja ela passou a ser questionada. Ela deixou de ser inquestionável para passar a ser questionada. Então, Martinho Lutero começa a questionar. Os pré-reformadores, como John Wycliffe, como Pedro Valdo, Jan Hus, Jerônimo Savonarola, entre outros, passam a questionar a questão da igreja, dos dogmas da igreja, o dogma, aquilo que é inquestionável. Então, o racionalismo, o que é o racionalismo? O racionalismo ele é, então, esse marco histórico, onde as pessoas passam a tirar Deus do centro e colocar a razão no centro. Tudo tem que ser provado. Tudo tem que ser provado à luz da razão. A razão é o centro do mundo. E isso surge também com a questão do antropocentrismo, onde coloca o homem no centro. Deus é tirado do centro e coloca-se o homem no centro. Isso pelo século XVI, XVII. No século XVIII, então, nasce o liberalismo teológico. Bem no auge do iluminismo. O que é o iluminismo? O iluminismo é o período da luz, né? O período da luz da razão. A razão é o centro de todo o cosmos. Então, o liberalismo teológico ele é uma corrente teológica que nasceu na Alemanha, ali no século XVIII. Essa corrente teológica parte da premissa que a Bíblia ela não é inspirada, ela não é a palavra de Deus, ela não tem autoridade suprema. A Bíblia ela não é inerrante, ela tem falhas, tem erros. Por quê? Porque eles passaram então, a partir do racionalismo, a questionar algumas coisas da Bíblia. Será se Jesus de fato andou sobre as águas? Será que de fato Jesus ressuscitou? Será que de fato Jesus salvou aquelas pessoas e até mesmo curou aquelas pessoas ou ressuscitou Lázaro? Porque eu não tenho como provar o milagre à luz da ciência. Então, eles disseram então que a Bíblia, na verdade, não era inerrante, não era inspirada, porque ela tem erros. Porque esse negócio de dizer que Jesus curou é mentira. Esse negócio de dizer que Jesus andou sobre as águas é mentira. Não tenho como provar isso. Então, isso é o liberalismo teológico. Fique até o final para que você possa entender mais sobre essas questões.
O objetivo do liberalismo teológico, então, era transformar o cristianismo à luz da ciência, da filosofia e da erudição, para que a teologia tornasse atraente para aquela nova geração, né? Para a nova era, que era a era da ciência, a era da razão, a era do iluminismo. Sendo assim, os liberais, então, eles interagiram com uma cosmovisão, a modernidade, que é o racionalismo, como eu já tenho explicado para vocês. Isso tudo é o que eu escrevi para poder passar para vocês. Amados, então, a tentativa liberal de reconciliar o cristianismo com a ciência moderna renunciou a tudo que é peculiar ao cristianismo, deixando somente aquilo que é indefinido de aspiração religiosa, já presente no mundo antes do cristianismo entrar em cena, na tentativa de remover do cristianismo tudo que poderia ser questionado pela ciência, subornando o inimigo com as concessões que ele mais desejava. O apologista abandonou aquilo que no começo estava defendendo. Então veja, como defender a Bíblia Sagrada se eu não acredito mais nela? Como defender a Bíblia Sagrada se eu acredito que a Bíblia tem erros? Como dizia John Wesley, se a Bíblia tem um erro, ela pode ter 1000. O Schaeffer, ele diz uma frase muito interessante que eu coloquei aqui para passar para vocês. Ele diz assim: nesse momento em que a teologia se tornou naturalista, sua tendência tem sido simplesmente seguir a curva do naturalismo secular. Ou seja, nós deixamos de seguir a teologia, Deus no centro, a Bíblia no centro, e passamos a seguir o naturalismo secular. Ou seja, como é que eu posso, amados irmãos, agora questionar como pastor aquele que vive no pecado, se a Bíblia ela tem erros? Como é que eu posso dizer para uma pessoa que vive em prostituição que aquela prática é errada, se a Bíblia tem erros? Ela pode simplesmente dizer, mas nem você mesmo acredita na Bíblia que você está dizendo, ou que você está citando. Perceba que o mal do liberalismo é que ela tira de nós a autoridade para pregar contra o pecado. Ela tira de nós a autoridade para falar da carne, do mundo, do diabo, que são os nossos adversários. O diabo não existe à luz do liberalismo teológico. Então, veja que foi feita uma pesquisa. A pesquisa a Bíblia isso é como fruto do liberalismo teológico. Essa pesquisa foi feita no século XX, final do século XX. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada e inerrante? 67% dos batistas americanos disseram não. Apenas 33% disseram sim. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada e inerrante? Os presbiterianos, 82% dos presbiterianos disseram não. 87% dos metodistas disseram não. 95% dos episcopais disseram não. Uma pergunta simples. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante? A maioria dos batistas, episcopais, presbiterianos disseram não. Por que eles disseram não? Por causa da influência do liberalismo teológico. Vejam como o liberalismo teológico é maléfico. Jesus nasceu de uma virgem? Fizeram essa pesquisa na América do Norte também, né? Especificamente Estados Unidos. Os batistas disseram, 34% dos batistas disseram não. 44% dos episcopais disseram não. 49% dos presbiterianos disseram não. 60% dos metodistas disseram não. 19% dos luteranos disseram não. Então, só para vocês verem que o liberalismo teológico, ele arranca da Bíblia a sua autoridade, a sua inerrância, a sua inspiração, e ela nos dá apenas um livro qualquer, que pode ser questionado por qualquer pessoa. Para nós finalizarmos esse pequeno estudo, o pai do liberalismo teológico, podemos dizer que é Friedrich Schleiermacher, tá bom?
Mas tem muitos e muitos outros teólogos liberais, como por exemplo, Paul Tillich. Nós temos novas correntes a partir do liberalismo, como por exemplo a neo-ortodoxia, como por exemplo tem o Karl Barth, que é neo-ortodoxo. Temos o existencialismo, como por exemplo o Rudolf Bultmann, ele é um teólogo existencialista. Mas mesmo os neo-ortodoxos, mesmo os existencialistas, eles mesmo assim, eles continuam carregando consigo pressupostos liberais. Eles arrancam da Bíblia sua autoridade, sua inerrância e nos dão um livro qualquer, digno de ser questionado. Amados irmãos, mas antes de encerrarmos, eu preciso passar para os irmãos duas coisas importantes. O Rudolf Bultmann, por exemplo, ele levou para a teologia um processo de demitologização da Bíblia Sagrada. Ele vai dizer assim, vamos tirar da Bíblia todos os milagres. Jesus não curou ninguém, Jesus não salvou ninguém, Jesus não libertou ninguém, ninguém foi expulso de demônios. E ele diz, Jesus também não morreu na cruz. Ele morreu na cruz, mas ele não ressuscitou. Jesus ressuscitou no coração dos fiéis e na pregação, no querigma. Então veja que esse liberalismo teológico, de fato, arrancou de nós a autoridade da Bíblia Sagrada. Mas graças a Deus que a partir do século XX, com a Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, e com o movimento fundamentalista e com o pentecostalismo, graças a Deus, morreu-se o liberalismo teológico. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que os frutos estão aí. Os herdeiros do liberalismo teológico estão aí. Quando o pastor diz assim, olha, a Bíblia precisa ser atualizada, é um pressuposto liberal. Então, o liberalismo teológico como movimento histórico terminou, acabou. Mas os herdeiros estão aí. Então tenhamos cuidado e vamos continuar crendo. A Bíblia, sim, é a palavra de Deus. Inerrante, inspirada e infalível. Ela salvou a minha vida e ela salva vidas aonde nós pregamos o Evangelho genuíno de Cristo Jesus. Então Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe para que mais pessoas acompanhem esse estudo maravilhoso. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, em nome de Jesus.